Olá, eu sou Roberto Gordigo e hoje nós vamos falar sobre governança corporativa. O que é governança? Governança é o exercício da autoridade, controle, administração e poder de governo numa organização. De onde é que vem a necessidade de governança corporativa? Observe que toda organização, quando nasce, ela nasce pequena, tá? Salvo algumas exceções, as organizações nascem pequenas. E quando elas nascem pequenas, o acionista principal, o dono, é o mesmo gestor. E isso aconteceu com as organizações de saúde, com quase todas. Então, o dono, o acionista principal, é o gestor. E nesse caso eu não tenho um conflito. Por quê? Porque o interesse da organização é o mesmo interesse do acionista, que é o mesmo interesse do gestor. Quando isso é diferente, acontece um conflito chamado conflito de agência. E o que é esse conflito de agência? Esse conflito de agência é a possibilidade de haver interesses distintos entre a organização, o acionista e o corpo gestor, o corpo diretivo da empresa. E não vamos entender acionista como um acionista. Eu posso ter centenas ou milhares de acionistas numa determinada organização. Mas se houver mais de um, eu já tenho possibilidade de conflito. E se o gestor não for o mesmo acionista, essa possibilidade aumenta. Então a governança corporativa, ela nasce dessa necessidade de equilibrar todos os interesses. Então o que é governança corporativa? São as práticas que relacionam os acionistas, o conselho de administração, a diretoria, o conselho fiscal, a auditoria independente, com o objetivo de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso a recursos. Vamos decompor um pouco isso. Em função da complexidade de gestão e da administração da empresa, normalmente se criam diversos órgãos e a governança corporativa é a relação entre esses órgãos. Então observe, se eu tenho diversos acionistas, diversos pode ser N, 1, 2, 3, centenas, milhares, não interessa. Esses acionistas vão se reunir numa assembleia e essa assembleia vai eleger um conselho de administração. E qual é o papel do conselho? Dar as diretrizes e direcionar a gestão da organização. Eu não vou aprofundar nisso agora porque eu vou gravar um outro vídeo só sobre conselho de administração. Mas vamos lá, vamos seguir. O conselho de administração, ele vai escolher, com critérios próprios, ele vai escolher a diretoria. A diretoria é composta por um presidente, vice-presidente, um CEO, a estrutura que você quiser em um conjunto de diretores. E esse conjunto de diretores, ele vai ser acompanhado por um conselho fiscal, que também vai ser eleito pela Assembleia de Acionistas. E qual é o papel do conselho fiscal? Verificar se as contas da empresa estão em conformidade com a legislação e são reais. Para isso, ele vai ser auxiliado por uma auditoria independente, um consultor, um auditor externo que vai validar, verificar e assinar a conformidade das contas. Então observe que com esses órgãos funcionando de forma correta, eu equilibro as forças e os interesses da organização. E quais são os princípios da governança corporativa? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Então, uma vez que eu tenho os órgãos da governança formados, e eu tenho os princípios formados, e vamos lá. Quais são os princípios? Transparência. Todos os atos da administração devem ser transparentes a todos os acionistas, a todos os stakeholders, a todas as partes interessadas. Equidade. Todos devem ser tratados da mesma forma. Prestação de contas. Todas as atividades da administração devem ser objeto de uma prestação de contas periódica, seja ela financeira, social, ambiental, todo tipo de responsabilidade. Por quê? Porque isso entra o último aspecto, que é a responsabilidade corporativa, que é a responsabilidade que a organização tem sobre o seu ecossistema, sobre o ecossistema que ela está incluída. E o ecossistema que ela está incluída não é só o ecossistema financeiro, é o ecossistema ambiental, é o ecossistema social, é a sociedade onde ela está incluída. E faz parte do processo de governança garantir o equilíbrio e garantir que todos esses princípios sejam atendidos. E qual é a importância da governança corporativa? A importância da governança é principalmente garantir o acesso da empresa ao capital e, com isso, garantir a sua perenidade, a sua sustentabilidade. Por quê? Porque toda organização vive de recursos e nenhum banco, nenhum fornecedor, vamos falar inicialmente de fornecedores de capital,
eles estão dispostos a emprestar ou alocar recursos em empresas que é uma caixa preta, que ninguém sabe como funciona. Então eles vão regular e a empresa vai ter menos acesso a crédito. Se a empresa tiver uma administração transparente, ela vai ter uma administração que faça uma prestação de contas confiável e periódica, ela vai ter mais acesso a capital. Por quê? Porque os elementos que fornecem capital, e aí eu não estou falando só de banco, eu estou falando de bancos e estou falando de fornecedores e outros fornecedores de capital qualquer, e não vamos pensar nesse caso o capital só como dinheiro. O capital, o recurso humano é um capital importante para a organização, principalmente para organizações de saúde. Então, esse acesso ao capital, aos melhores recursos humanos, financeiros e outros, eles dependem dessa relação que a empresa tem interna e com a sociedade. E a governança corporativa, ela vai justamente garantir que uma boa governança corporativa vai garantir que essa relação com a sociedade e essa relação interna seja uma relação equilibrada. E com isso a empresa vai poder cumprir a sua missão com acesso a recursos e garantir a sua perenidade. Esse é o principal papel da governança corporativa. E a governança, como eu falei, ela tem órgãos de governança. Então, os acionistas se reúnem numa assembleia. Essa assembleia elege o conselho de administração. Vou dar um exemplo fora da saúde que nós vimos na mídia recentemente. A BRF, a empresa que possui as marcas Sadia, Perdigão e outras, recentemente teve uma crise de governança. Os acionistas se reuniram e trocaram o conselho de administração, que por sua vez substituiu ou vai substituir, eu ainda não sei exatamente se já foi feito, mas se não foi feito, será o corpo diretivo da empresa. Por quê? Porque a empresa passou por crises financeiras, teve um prejuízo de mais de R$1 bilhão, e crises operacionais, com operações que a Polícia Federal identificou e que está aí pública em todos os jornais, de problemas com laudos. Não sei se isso é verdade, não cabe a mim julgar nada disso aqui agora, vamos focar somente no aspecto da governança. Então, sobre o aspecto da governança, nós temos um problema. O conselho de acionistas perdeu a confiança na gestão da empresa. E aí eles solicitaram ao conselho de administração que fosse marcada uma assembleia para que fosse eleito um novo conselho de administração para tocar o dia a dia e dar um novo direcionamento à empresa. Esse é o papel da governança. Uma vez que os acionistas não estejam satisfeitos com o andamento da organização, eles podem substituir o conselho de administração, que vai substituir o board diretivo, presidente, vice-presidente e diretores da companhia. Por quê? Porque a companhia, nesse caso específico, teve prejuízos e teve problemas operacionais que refletiram no seu resultado e refletiram na sua imagem pública e na sua credibilidade. A mesma coisa acontece com uma organização de saúde, com uma instituição de saúde. O principal elemento, eu diria que o principal valor que uma organização de saúde tem é a sua credibilidade. E a sua credibilidade, ela não tem só a ver com a qualidade do tratamento que é oferecido ao paciente, mas com a sua relação com a sociedade também. A sua credibilidade em relação aos fornecedores de capital, a sua credibilidade em relação ao corpo de funcionários, de pessoas que estão alocando o seu trabalho e contribuindo com o desenvolvimento da organização. Um outro exemplo de governança corporativa ou de problemas de governança que nós tivemos recentemente, e eu estou trazendo alguns exemplos de fora que são mais públicos do que exemplos da saúde, o problema da Operação Lava Jato. Novamente, não quero avaliar sobre aspecto criminal, sobre aspecto político, nada disso. Mas claramente todas aquelas construtoras tiveram, e a própria Petrobras, problemas de governança. Tanto que um dos aspectos que nos acordos de leniência que estão sendo feitos, uma das coisas que se exige é a implantação de uma área de compliance para garantir as boas regras de governança. Todas as empresas estão precisando rever o seu modelo de governança. Para quê? Para que práticas ilegais, práticas abusivas, práticas escusas não sejam feitas dentro da organização. E os problemas de governança, eles não têm a ver somente com esse tipo de prática. Eles têm a ver com a relação e conflitos entre sócios também. É a forma de equilibrar estes conflitos. Ele tem a ver com o posicionamento da empresa perante a sociedade, com seus recursos, com o tratamento dos seus impactos sociais e ambientais. Tudo isso compõe as regras
e o modelo de governança e é impactado diretamente pelo modelo de governança da organização. Então, uma questão importante que toda organização deve pensar é como está o seu modelo de governança. E a partir desse board, a partir da Assembleia de Acionistas, do Conselho de Administração, do Board Diretivo, Conselho Fiscal, Auditoria Independente, isso é derivado todo o modelo de gestão operacional da empresa, porque as pessoas seguem os líderes. Então, o impacto da governança, ele não é só corporativo na alta gestão da empresa. A partir desta definição, podem ter certeza que isso vai repicar até o último nível, o chão de fábrica da organização. E essa operação vai ser impactada. Por isso é tão importante que essas regras de governança e que esse modelo de governança seja bem montado e bem estruturado na organização.